Eu tenho certeza que Deus, Ele quer nos dar uma vida abundante, não é verdade, gente? Deus não quer nos dar uma vida de derrota, uma vida de escassez em qualquer área, sabe? Deus quer que a sua família seja linda e poderosa, né? Deus quer que a sua vida financeira seja muito legal, porque Ele quer que você possa contribuir no reino dEle, na construção do reino dEle nessa terra. Deus quer que quando você acordar na segunda-feira e for para o seu trabalho, seja um dos dias melhores da semana, né? Onde para muitos é o pior dia, quando acorda, vai começar a minha semana. Não, que no seu seja o melhor dia. Deus quer te dar uma vida abundante, poderosa. É isso que Ele quer fazer com você. Agora, mas para que isso possa acontecer, a gente precisa entender alguns princípios. Não tem como, sabe? Essa vida não é abundante, ela não vem no estralar de dedos. Não é um passe de mágica, não é assim que funciona. São princípios que eu começo a compreender e começo a aplicar na minha vida, e aí sim, lá na frente eu começo a andar e ter vitória. Tá? Então, uma vida cristã vitoriosa, gente, ela está acessível a todo mundo. Tá? A todos vocês, você pode andar em vitória todos os dias. Isso pode acontecer. Todo mundo aqui pode ter acesso a isso. Tá? Talvez você tenha pensado em algum momento, isso é só para algumas pessoas específicas, Deus tem isso. Não, isso é uma mentira, uma grande mentira do diabo. Deus quer que todo filho dele possa andar em vitória. Lutas nós vamos ter. Lutas nós vamos ter. E Jesus nunca disse que nós não teríamos luta, não é? Ele disse sim que nós teríamos provações, mas que nós sairíamos vitoriosos de todas elas, não é? Tá bom? Agora, eu acredito que uma pessoa vitoriosa, sabe? Uma pessoa vitoriosa é aquela pessoa que deixa um sorriso no rosto de Deus, sabe? Aquela pessoa que deixa um sorriso no rosto de Deus, deixa o diabo furioso e inspira outras pessoas. É isso que eu penso. Uma pessoa vitoriosa é esse tipo de pessoa. Está deixando Deus muito contente com a sua vida. O diabo está ficando furioso. E ao mesmo tempo, a sua própria vida tem inspirado outras pessoas. E eu sei que essa igreja, queridos, eu sei que cada um de vocês tem inspirado muitas outras pessoas. Mas Deus quer fazer muito mais de você. Muito mais de você. Tá? Então, isso sim é possível. Isso é possível. Sabe, essa vida vitoriosa é impossível. Sabe como? Através disso aqui, que nós vamos estar falando essa noite. Aprendendo a identificar e destruir sofismas, o poder do pensamento verdadeiro. Tá? Mas antes da gente entrar nessa mensagem, eu quero fazer um convite ao Espírito Santo para que ele possa me ajudar a transmitir essa mensagem para o seu coração. Tá? E ao mesmo tempo você vai orar para que ele traga revelação para você. Amém? Você vai me ajudar nisso agora. Amém? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo querido, essa igreja é sua, Senhor. Eu só estou aqui como um pastor auxiliar. O Senhor que é o pastor dessa igreja. O Senhor que é o pastor. E eu sei que nessa noite o Senhor quer muito falar em cada coração. O Senhor quer transformar cada vida aqui, trazer uma vida vitoriosa, abundante para as tuas ovelhas, Senhor. Então, Espírito Santo, nesse momento, eu quero te dar liberdade. Como responsável por essa igreja também, eu te dou liberdade para que o Senhor possa tocando em cada coração. Eu peço que o Senhor desvende, tire as escamas dos olhos, que o Senhor possa transformar toda mentira em verdade. Toda mentira do diabo em uma verdade de Deus, em cada coração. E eu declaro que todos os que estão presentes hoje aqui sairão daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, tá? Sobre aprender a identificar um sofisma. Eu vou detalhar aqui para você, você vai entender um pouquinho o que significa isso. Talvez é uma palavra nova, né, no seu vocabulário, talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez você ouviu falar meio que por cima, né? Então é muito importante. Isso aqui é fundamental para que uma pessoa possa andar em vitória. E entender a maneira como o diabo trabalha e a maneira como Deus quer trabalhar. E trabalhar de uma maneira inteligente na sua própria vida, porque é o que Deus quer fazer em você. Então a primeira coisa que você deve entender é que os nossos maiores gigantes, tá? Eles não são os externos, mas
os internos. Os maiores gigantes que você tem, talvez você pense que, o meu inimigo, eu não estou tendo vitória nisso, é por causa disso, é por causa de alguém, é por causa de um terceiro. Não, não é isso. Não é essa a verdade. A verdade é que os nossos maiores gigantes, tá? Não são os externos, mas está dentro da gente mesmo. Você já pensou nisso? Que coisa maluca? O seu maior inimigo muitas vezes está trabalhando dentro de você e não fora de você. Que coisa maluca, né? Então, olha só. Os gigantes mais difíceis de abater são aqueles que se levantam dentro de nós. Esses são os gigantes mais difíceis que nós temos que lidar todo dia, gente. Sabe? E isso está dentro, muitas vezes, de você. E você tem que lutar com isso, para que você possa andar com essa vida de vitória. Então, se você quer viver acima da média, não é? Porque é isso, gente. Hoje nós olhamos ao redor do mundo todo, muitas pessoas vivendo na média, não é? Algumas pessoas abaixo da média e aquelas que se superam. E sobre essas que se superam, não é? Provavelmente elas entenderam que o gigante dela mora dentro dela. Né? E ela aprendeu como trabalhar contra isso, né? Para andar em vitória. Então, não sei se você acompanha, eu gosto muito, mas hoje em dia os coaches chamam isso de pensamentos limitadores, não é isso? Né? Pensamentos limitantes. Agora, a Bíblia já falava disso há muito tempo atrás. Né? A Bíblia chama isso de sofisma, de mentira, né? De engano. Fortalezas na nossa mente. É aqui. O seu maior inimigo está aqui na sua mente. É ele que bloqueia, muitas vezes, você de alcançar tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Tá? Então, muitas vezes, queridos, você, nós acreditamos nessas mentiras. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que elas não são mentiras, que elas são verdades. E a gente acaba acreditando nisso. Talvez você não esteja entendendo completamente, mas você vai entender o que eu quero dizer. Você vai entender o que eu quero dizer. Sabe? E esse acreditar, essas crenças, gente, o que são essas crenças? Essas crenças, sabe, são um conjunto de convicções. Sabe aquilo que você tem convicção? Aquilo que você acredita. Sabe as suas opiniões? Os seus pensamentos. Não, sobre esse assunto eu penso que é desse jeito. Eu penso que deve acontecer assim. Eu penso que é assim, é desse jeito, não é de outra forma. Então, são as crenças, aquilo que você é formado. Não é? As suas imaginações, aquilo que você imagina. Sabe? Acerca de você mesmo, da vida sua, acerca de Deus, acerca das outras pessoas. Essas são as suas crenças. A maneira como você pensa. Acerca de tudo nessa vida, acerca de você. Acerca da maneira, do lugar onde você vive, como as coisas devem funcionar, acerca de Deus, acerca da pessoa que você convive, né? As pessoas que você trabalha. Então, essas são as suas crenças. É isso que você é formado. Você querendo ou não, é assim que você é formado. Né? Você é formado através daquilo que você acredita. E aquilo que você acredita te conduz, te leva para algum lugar. Não é assim, gente? É desse jeito que funciona. Então, agora, esse sistema de crença, sabe o que é? É a lente através da qual você enxerga tudo à sua volta. Crença é isso. Imagine que você colocou um óculos e você está enxergando as coisas como elas funcionam, elas deveriam funcionar, e você acredita que é desse jeito. Agora, vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Tá? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5, diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, olha só, não lutamos segundo os padrões humanos. Tá? Você é uma pessoa, mas aqui esse texto está dizendo que embora eu e você, sendo homens, mulheres, né, a nossa luta não é segundo padrão humano. O que seria um padrão humano? Você pegar um tanque de guerra e você destruir aquilo que está te limitando, não é isso?
É você lutar corpo a corpo, uma espada, uma arma. Então, a Bíblia está dizendo que não é segundo esse padrão que você luta, não é dessa forma que você luta. Tá? As armas com as quais lutamos não são humanas. Tá? Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, a primeira coisa que você precisa entender: essas crenças, elas estão formando quem você é. E a Bíblia está chamando que cada situação que você acredita, cada crença, ela se levanta como uma fortaleza na sua vida. Olha que coisa poderosa. Só que essa fortaleza, quando ela tem um padrão correto, joia, parabéns. Você levantou algo que ninguém vai transpor, porque são verdades. E quando você pensa que aquilo é algo bom, é algo verdadeiro, mas não é. E isso se levantou como uma fortaleza na sua vida. E agora o que fazer? Continuando. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra alguma coisa, contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo aqui, olha, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a palavra de Deus está dizendo que são os seus pensamentos, aquilo que você pensa, vai gerar uma crença, algo que você acredita, que você passa a acreditar, e essa crença vai levantar uma fortaleza na sua vida que vai ser muito difícil transpor. É possível transpor essa fortaleza? É possível. É possível, ainda assim é possível. Se ela é algo bom e verdadeiro, você deve manter como está. E se não é? Tá? Nós vamos trabalhar, no final dessa mensagem você vai entender como você vai transpor essa grande fortaleza na sua vida que te limitou, meu irmão. Vamos ser muito sinceros aqui? Vamos ser muito sinceros? Você está no lugar que você gostaria de estar? Não estou falando local físico. Estou falando local físico. Mas você já alcançou tudo que você gostaria de alcançar na sua vida? Todas as vitórias? E quando você for muito sincero com você mesmo, se olhar um pouquinho para trás, você vai falar, poxa vida, fui eu mesmo que causei isso, que não deixei chegar onde eu gostaria de chegar. É ou não é? É, né, gente? Então, muitas vezes somos nós mesmos. Com o nosso jeito, com a nossa forma de pensar, com aquilo que nós acreditamos, com esses sofismas, essas fortalezas que se levantaram. Mas quem permitiu isso fomos nós mesmos. Pensamentos que, de alguma forma, foram tomando conta da nossa mente. E aí você foi deixando. Você passou a acreditar nisso. E um pensamento atrás de um pensamento, atrás de um pensamento, vai transformar isso num algo que você acredita, numa crença. Não sei se você sabe, mas uma das artimanhas do diabo, sabe qual que é? A Bíblia diz que o diabo ele é pai da mentira. Então o diabo trabalha com verdades? Não. Agora, o diabo, quando conta uma mentira e algo absurdo, e você ouve aquilo pela primeira vez, você fala, dá licença, né, diabo? Cai fora, né? Mas daí ele conta de novo, você não protege a sua mente, ele conta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que a gente tem visto hoje, por exemplo, nos telejornais? Mentira lavada, escancarada. Mas começa a contar uma mentira muitas vezes. O que vai passar a acontecer? Vai se tornar a verdade de muitas pessoas. Uma mentira contada muitas vezes se torna uma crença, uma verdade. O diabo é assim que ele trabalha, não é nada novo, gente. Você está entendendo? Você vê dessa maneira agora, você fala, uau, nunca pensei nisso, mas eu vou dizer uma coisa para você, não é novo, não é novidade a maneira que o diabo trabalha. Isso aqui é antigo, mais de 2000 anos isso aqui foi escrito. Isso aqui não é novo. Não é novo. Então essa é a maneira, esse é o modo operante de Satanás na nossa vida. É isso que ele quer dominar, é isso que ele quer determinar na sua vida. A Bíblia diz, João capítulo 10, verso 10, o diabo vem só para 3 coisas: roubar e destruir. É isso. Mas ele continua, sabe o que é benção desse versículo? Eu amo a continuação desse versículo. Mas Jesus ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida
e vida em abundância. Uma vida abundante de sucesso. É isso que Deus tem para você, meu irmão. Então a nossa luta agora, onde que é? Jesus tem algo para mim, o diabo também tem algo para mim. Então a luta vai ser aonde? Guerra aqui? Não, não é assim. É aqui. A luta é travada aqui dentro. Você está entendendo? Amém? Está dando para entender, igreja? Glória a Deus. Então nós estamos em guerra. Agora, Deus já providenciou armas para mim e para você. Só que não são armas humanas. Tá? Essa guerra, como eu disse, ela está na mente. O diabo ele é sutil. E ele faz você pensar que é você mesmo que está pensando o que você está pensando. O diabo, queridos, qual que é a forma de trabalho dele? Tá? Ele começa a vir com ideias na sua mente. Você acha que é o seu subconsciente, ou o seu consciente falando, sabe? Está falando aqui dentro, não, mas é desse jeito que tem que funcionar, é assim que é, sabe? Não, mas olha, a família que eu tenho, que eu vim, não tem como eu ser alguma coisa na vida. É assim mesmo que vai ser minha vida, é desse jeito, eu nasci para ser uma pessoa derrotada, é assim que eu vou ser. Talvez você pense isso e você acha, não, eu pensei isso. Mas às vezes não foi você que pensou, você está entendendo? É o diabo que implantou isso na sua cabeça e traz uma certa confusão, queridos. Confunde a gente. Será que fui eu que pensei? Será que foi o diabo? Tudo aquilo que não vem, segundo a palavra de Deus, pode ter certeza, meu irmão. Sabe, se você não tem um histórico de conhecimento, é o diabo colocando isso na sua vida. O que você tem que fazer? Não permitir esse pensamento chegar em você. Ou mesmo que ele venha, você tem que rejeitar, e rejeitar, e rejeitar, e rejeitar. Tá? Isso é muito importante você entender. Tá? Agora, se o diabo ele vem com as mentiras nos seus pensamentos, e ele jogou o anzol, e você foi fisgado, e aí? E aí? Meu irmão, vamos ser muito sinceros. Todo mundo aqui, inclusive eu, nós já fomos fisgados por várias mentiras do diabo. Nós fomos ou não fomos? Nós fomos, né? Então, por isso que eu disse, essa mensagem de hoje vai trazer libertação para você. Vai trazer libertação para a sua vida. Vai trazer libertação na sua mente, nos seus pensamentos. Lugares que você achava que não poderia alcançar. Família que você achava que não poderia ter. Restauração que você acredita que não seria mais para você. Tudo isso são grandes mentiras do diabo que o Espírito Santo vai transformar nas verdades de Deus sobre a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu vou ler em 4 versões aqui para você. Tá? A primeira, essa aqui, a revista é atualizada, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, tá? Mentiras. Outra versão aqui, porque as armas da nossa luta não são carnais, os poderosos em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos. Outra versão, porque as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Ao contrário, elas têm o poder de Deus para destruir fortalezas. Com elas nós podemos destruir os argumentos falsos. Que versão linda, né? E na linguagem de hoje diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Então ele está dizendo, eu quero que você entenda, existem armas ao seu favor para destruir toda e qualquer fortaleza que um dia se levantou na sua vida e nunca mais quis sair. Essas fortalezas que te limitavam, que te impediam de prosseguir, elas cairão por terra. Não são com armas humanas, mas são com armas que Deus providenciou para você andar em vitória para sempre. Pastor, o que é sofisma? Eu vou definir aqui segundo
o dicionário, talvez vai complicar mais o seu entendimento, mas eu quero ler aqui para você. Eu acho que nem o dicionário conseguiu compreender direito aqui. Olha só, definição de sofisma. É um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. É como se fosse uma cortina de fumaça, sabe? Existe a verdade, mas existe uma capa sobre essa verdade para te levar para uma outra direção, tá? Que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Quer dizer, sofisma, sabe o que é? É uma grande mentira travestida de uma verdade. É isso. Sabe aquela coisa? Parece, mas não é? É isso, sofisma. Parece verdade, meu Deus. Sabe quando você tem aquele sentimento, você fala, não acredito, eu sempre pensei que era assim. Minha vida toda eu achei que era desse jeito, mas não era. Tá? O que é isso? Foi uma fortaleza que se levantou, né, e perdurou por muitos anos através de uma sofisma, de uma mentira, que parecia uma verdade. Não é aquela mentira deslavada que você sabe, não. Ela parece algo bom, parece uma verdade, mas não é. Tá? Parece, mas não é. Então, o sofisma é um argumento que parece correto, mas é enganoso, que leva e induz ao erro. Olha só, sofisma são as mentiras bem elaboradas que acreditamos serem verdades. Tá? Então, onde que essas sofismas elas atuam? Vamos ver algumas áreas de sofisma. Na sua vida pessoal. Grandes mentiras na sua vida pessoal, na sua família, na sua vida familiar. Ideias que vieram, e você acha, não, porque era assim, vai continuar desse jeito. Não, isso não é. Essa não é a verdade. Não é? Na área ministerial, espiritual, física, até no físico. Não é? Você acha, não, eu nunca vou conseguir emagrecer, nunca vou conseguir fazer um exercício. Não é? Isso é uma mentira também. Você acha, não, a gente até ri sobre isso, né? É algo tão bobo. Queridos, o diabo não brinca de ser diabo. Presta atenção. Eu vou falar baixinho. O diabo não brinca, tá? Ele quer matar. Se você não cuida do seu corpo, você vai viver mais ou você vai viver menos? Quem que torna isso tão engraçado? Para que a gente possa rir quando fala do físico. Você consegue entender? Sabe, não é tão engraçado. A gente precisa cuidar do nosso corpo para a gente, sabe para quê? Viver mais. Desfrutar mais tempo com a família. Eu tenho me esforçado, gente, fazer exercício. Não tenho uma predisposição. Tá? Quando eu era mais novo, eu era atleta. Parei de ser atleta, meu filho. Não é? Misericórdia. Não é? Mas hoje, para inspirar, para agradar a Deus, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, para deixar o diabo furioso e para inspirar vidas, eu tenho procurado fazer exercício. Porque eu quero viver mais. Eu quero viver muitos anos. Eu quero chegar aos 120 anos, gente. Pessoa, eu e minha família, coisa linda. E você junto e a sua família. Né? Mas para isso, até esse detalhe que muitas vezes nós rimos, não é? Até isso o diabo quer transformar uma fortaleza na sua vida. Até na área física, gente, olha só, né? Então, em todas as áreas, isso é aplicado. Em todas as áreas. Não tem uma área da sua vida que o diabo não se preocupe. Que ele não queira roubar, matar e destruir. Não tem nenhuma. Ok, gente? Vocês entendem isso? Agora, vem também em forma de pensamento esse sofisma, essas mentiras. Olha só, eu vou falar alguns tipos de pensamentos que às vezes vêm. Se você se identificar com algum, saiba que eu não estou pensando em você. Tudo bem? Tá? Não pensei em ninguém. Talvez você fale assim, Deus não me ama. Esse pensamento vem na sua mente. Deus não me ama. Por isso que eu estou nessa vida. Deus não me ama. Deus ama fulano, mas ele não me ama. Mentira, sofisma. Eu nunca vou dar certo na vida. Tudo dá errado para mim. Impressionante.
E muitas vezes não fica só aqui, né? Sai por aqui também, né? O que é pior, gente. Aqui foi o diabo que colocou, aqui foi você mesmo que falou. Aí é feia a coisa. Né? Eu nunca vou aprender isso. Gente, como eu ouço isso, misericórdia. Eu entendi uma coisa, olha, há muito tempo atrás, e eu sempre repito isso, não existe nada nessa vida que eu não possa aprender e que eu não possa fazer melhor do que o que já foi feito. Eu coloco isso no meu coração. Então, às vezes você vê eu fazendo muitas coisas diferentes, sabe por quê? Porque eu não aceito que nada venha me limitar, eu não aceito na minha vida. Ah, pastor, você sabe mexer com pintura? Sei mexer, eu vou aprender. Você sabe mexer com tecnologia? Se eu não sei, eu vou aprender. Pastor, você sabe, eu vou aprender, gente. Aprenda, não existe nada que você não possa fazer. Se tem alguém fazendo, é sinal que dá para fazer. Concorda comigo, gente? Se não é um milagre, saiba que você pode executar, que você pode fazer, que você pode aprender. Então não deixa nada te limitar. E muitas vezes nós dizemos, eu não sei fazer isso, eu nunca vou aprender a fazer tal coisa. A gente acaba dizendo ou não acaba dizendo isso, gente? É impressionante, a gente fala isso. Ou eu não consigo vencer esse pecado, eu não sei o que acontece que eu não consigo vencer esse pecado. Mentira do diabo. Mentira do diabo, porque você pode vencer sim. Você é uma nova criação em Cristo Jesus, meu irmão. Você é vitorioso sim. Você pode andar em vitória a partir de agora, você pode andar em vitória. A minha vida é limitante porque é a minha aparência física que me limita. Eu nunca vou ser feliz no casamento. Eu não tenho sorte no amor. Já viu alguém dizendo isso? As pessoas não gostam de mim. Eu não sei o que acontece, as pessoas não gostam de mim. Talvez porque eu falo a verdade, as pessoas não gostam de mim. A gente sim tem uma resposta, um argumento. O meu filho nunca vai dar certo, gente. Meu Deus, como é burro esse menino. Talvez você tenha falado isso. Meu chefe, o problema é meu chefe, ele não me deixa crescer. O meu chefe. Sabe, gente, muitas vezes nós não falamos tudo isso aqui que eu falei, toda essa lista aqui, mas a gente pensa. E às vezes você pensa, poxa, né? Um pensamento, depois de outro pensamento, depois de outro pensamento, que torna que eu falei? Uma crença, uma verdade. Não é? Por isso, quando chega a primeira vez, você rejeita. Eu vou te ensinar lá na frente como que você vai fazer, tá? Eu vou te ensinar. Mas eu quero te mostrar aqui, queridos. Eu quero que, sabe, a verdade possa ser descortinada diante dos seus olhos, para que você possa ver o que eu estou querendo aqui. Porque essas frases aqui, entre outras, talvez limitaram a sua vida, determinaram onde você está hoje, foram pensamentos, atrás de pensamentos que chegaram nesse ponto. Que chegou onde que chegou. Você já conversou sozinho? Sozinho? Não é? Tem hora que a gente está falando sozinho. Parece que a pessoa olha assim e você fala, é doido esse aí. Mas às vezes é você falando sozinho mesmo, mas às vezes não é você falando sozinho. Se é para algo mal, limitante, provavelmente é uma conversa de pensamentos, você falando e um pensamento de Satanás. Já pensou aí, você conversando com o diabo? É. É mais sério do que a gente pensa, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Pode parecer novidade, mas o diabo fala. E isso não é pecado. Você lembra Jesus falando com o diabo lá no monte? Você lembra disso? Quem garante que era real? Que era um diabo real e não era o diabo no pensamento? Precisava ser físico? Aparência demoníaca, o diabo em pessoa? Ou podia ser na mente? Né? Mas Jesus sabia como combater isso. Isso que é lindo. Ele ia para onde? Palavra. A palavra diz. A palavra diz.
A palavra diz. Agora, meu irmão, você precisa conhecer. Se você não conhecer, você vai estar limitado. O que a palavra de Deus diz? E conhecereis a verdade. E a verdade te libertará de todo sofisma, de toda fortaleza, de toda mentira que dominou a sua vida, que limitou a sua vida até aqui. Então, cuidado, meu irmão, cuidado. Pensamentos podem ser o diabo falando com você e você precisa aprender a responder a ele. Sabe qual que é o grande problema do sofisma? É a dificuldade da gente identificar que é uma mentira, que é um pensamento vindo do diabo. Essa é a grande dificuldade. Né? Sabe, um sofisma, queridos, ele nunca parece estranho para quem não consegue ver que é um sofisma. É normal. Sou eu falando comigo mesmo. São pensamentos na minha mente. Super normal. Nada de anormal. Eu sempre falei comigo mesmo, a vida toda. Eu sempre disse que eu não seria nada na vida. Olha aí, ó. Olha o resultado. Eu não disse que ia acontecer isso mesmo. Eu não falei, desde lá, antes de eu casar. Falei, olha, eu não sei como vai fazer para dar certo, porque na minha família ninguém nunca deu certo. Eu não disse? Olha só, eu falei, hein? Lá atrás eu já estava falando que não ia dar certo. Parece normal e natural, meu irmão. Parece. Por quê? Porque você veio convivendo com essa carga, com isso na sua mente, dia após dia. Porque o diabo ele não cansa. Já pensou nisso? O diabo ele não cansa, ele não é que nem eu e você que tem um corpo humano, que cansa, que precisa dormir. O diabo não dorme. Ele não dorme. As maiores atrocidades acontecem quando? Quando nós estamos dormindo, de madrugada, não é assim? Por quê? Porque o diabo não descansa. Não descansa. Cuidado. Cuidado. A segunda coisa que eu preciso que você compreenda é que os principais perigos e prejuízos causados pelos sofismas. Eu vou dizer aqui para você. Quais são esses perigos? Quais são esses prejuízos que isso causa na nossa vida? Primeiro, olha só, os pensamentos podem se transformar em ações, comportamentos, palavras, atitudes, sentimentos. Algo que parecia tão simples. Pastor, apenas um pensamento. É apenas um pensamento. E mais um pensamento. E mais outro pensamento. Só que esses pensamentos muitas vezes se transformam em ações. Você agora começa a andar na direção dos seus pensamentos. Ou você deixa de ter ações por causa dos seus pensamentos. Já que não vai dar certo mesmo, eu nasci assim, vou viver sempre assim, então para que lutar? Deixa eu tirar a minha vida. Porque pessoas que estão acreditando nas mentiras do diabo, num sofisma, numa grande, grande, grande mentira. Ou pode se transformar num comportamento. Você começa a tratar todo mundo mal educado e tudo. Não, que negócio é esse? Eu tenho que ser assim. Falou, tomou também. Falou, tomou. Quem que falou que tem que ser assim? Me fala uma coisa. Quem disse que tem que ser desse jeito? Alguém disse. Você pensou isso. Não veio naturalmente. Não é segundo o que a palavra de Deus diz. Tudo que é contrário à palavra, meu irmão, nós temos que derrubar essas fortalezas na nossa vida. Tem que destruir. Tem que destruir. Você está entendendo? Palavras muitas vezes saem da nossa boca. Pensa, fala. Pensa, fala. Atitude, sentimento. Queridos, os nossos pensamentos, eles estão conectados com todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Elas influenciam, esses pensamentos influenciam todas as áreas da nossa vida. Todas, sem exceção. Todas sem exceção.
Você é o que você vem pensando, ou que você pensou há muitos anos. Fato. Mas você pode ser tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que você pode ser também. Pensamentos errados, sabe o que vai acontecer? Vai gerar emoções erradas. Sabe, quando nós estamos nos sentindo, queridos, vieram quase que totalmente através desses pensamentos. O que você está sentindo agora. Sabe quando você acorda e você fala, poxa vida, nossa, não sei o que aconteceu, parece que eu acordei deprimido hoje. O dia vai ser daquele jeito. Você já falou isso? E o que acaba acontecendo no seu dia? É um dia deprimente. Ai, dá tudo errado. Meu Deus do céu, nada dá certo. Porque você já acordou com um pensamento que talvez foi colocado enquanto você dormia. Você acordou com uma predisposição para uma ideia errada. E isso mudou seu comportamento, as suas ações, as suas palavras e assim por diante. Agora, quando você acorda, pode até estar com o pior pensamento, mas você fala, poxa, que dia lindo, que dia maravilhoso. Hoje, quando eu for trabalhar, eu vou curtindo esse céu azul, eu vou escutando os passarinhos, vou ver a beleza de Deus aí. Sabe por quê? Porque esse é o dia que o Senhor já fez. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um dia maravilhoso. Porque é você que põe os limites, é você que determina. E o Espírito Santo trabalha junto com você para mudar essa realidade. Amém? Lembra quando eu falei no começo que nós teríamos um trabalho em conjunto hoje, junto com o Espírito Santo? Ele está aí, querido, para te ajudar a tirar todas as mentiras, e colocar dentro de você novos pensamentos. Transformar sua mente. Romanos 8. A Bíblia fala que nós temos que renovar nossa mente, transformar nossa mente. Por que será? Não é? Então, outro texto diz que nós temos que ocupar os nossos pensamentos só com coisas boas. Por que será? Já pensou nisso? Por que será que isso é falado na Bíblia? Porque os pensamentos vão determinar as nossas ações, os nossos sentimentos, a nossa vida vai determinar a sua vida. Meu Deus do céu, que vida que você quer ter? Aquela que, eu não dou conta mesmo. Ou daquela que, nada vai me impedir, eu vou conseguir. Qual vida você quer ter? É essa vida, meu irmão. Não é? Essa vida, minha irmã, que Deus quer que você tenha, onde nada possa te limitar, onde nada possa impedir, o lugar aonde Deus quer que você chegue e o lugar aonde você vai chegar, em nome de Jesus. Isso é poderoso, meu irmão, não é? Meu Deus, isso nos transforma, isso faz a gente sair daqui agora como verdadeiros leões e leoas. O diabo agora é um ratinho. Ele que não vem com esses pensamentos, porque agora eu sei o segredo, eu sei o caminho das pedras, eu sei o que me impedia, e agora está claro, agora eu vejo, aquilo que estava escuro agora está claro, aquilo que era um obstáculo hoje já não é mais, porque agora o Espírito Santo fez eu enxergar. Nenhuma mudança acontece sem que, primeiro, nós mudemos os nossos pensamentos e as nossas crenças. Entenda, nenhum tipo de mudança vai vir para você, até que você mude primeiro os seus pensamentos. Tudo aquilo que você sempre pensou, agora você começa a colocar pensamentos diferentes. Segundo o quê? Segundo a palavra, tá? Agora você precisa começar a mudar. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Se você não conhecer a palavra, você vai depender dos cultos de domingo, né? Você vai depender do pastor falar alguma coisa, algum versículo, alguma promessa, para você poder se apegar àquilo e conseguir não morrer espiritualmente durante a sua semana. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que venha aqui e só dê um gás a mais, porque você está andando em marcha quinta, meu irmão. Não é? Você está em autoestrada, andando. A palavra de domingo só vai ser o nitro, né? Só para dar um gás aí em você. Para você sair daqui cuspindo fogo.
Essa é a intenção do culto de domingo para você. Tem que ser desse jeito, porque durante a semana você vai se alimentar muito. Tá? Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim: sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração, porque do coração vem para a mente. Então guarda o seu coração. Provérbios 4, 23, na linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que palavra forte é essa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Marcos capítulo 7, verso 21 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Ninguém acorda e pensa: é hoje que eu vou roubar. É assim? Não, é um planejamento, é um pensamento. Não, é esse aqui, eu vou ficar de olho. Pode ver, gente. Assaltante que assaltou o cara lá do carro. Ele já estava de olho, planejando, pensamentos atrás de pensamentos, não é? Até que um dia ele vai lá e executa. Aí a polícia vai lá e pega e ele se lasca logo de cara. Né? Porque veio como? Pensamentos. Mas olha o que Jesus diz também. Lucas capítulo 6, verso 45. O homem bom. Quem que é o homem bom? Sabe quem que eu vejo aqui? Quem que é esse homem bom? Aquele que entendeu o significado dessa palavra, o que é sofismas, mentiras do diabo. O homem bom é esse, que conseguiu colocar pensamentos bons na sua mente. Olha, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E fato isso, não é? A gente só fala aquilo que a gente pensa, aquilo que é uma crença, né? Aquilo que não é um absurdo para a gente. Ninguém fala absurdos, não é? Talvez o outro que está ouvindo é um absurdo, mas para quem está falando, não é um absurdo. Ele acredita mesmo naquilo. Mesmo que você fale: meu Deus, como que uma pessoa pode pensar um negócio desse? Por exemplo, como que alguém pode pensar que tirar a vida de uma criança é certo? Pensa nisso, de uma pessoa indefesa. Você consegue imaginar isso? Mas aquela pessoa, ela acredita nisso. Ela acredita piamente que o corpo dela tem algo ali dentro, não é uma vida ainda, não saiu ainda para fora. Pode ter 9 meses, mas ainda está dentro dela. Não saiu ainda. Pode matar, não tem problema, pode eliminar aquilo ali. Olha só que loucura, gente. Uma loucura. Mas é desse jeito que eles pensam, que elas pensam. Você vai dizer que é uma verdade? É óbvio que não. É óbvio que não. Você matar uma criança indefesa. Gente, quando você olha um bebê que saiu e você pensa que alguém tem coragem de fazer maldade com aquilo lá, com aquela criancinha, você não fica revoltado? Por que seria diferente se ela não está para fora, ela está para dentro? Qual que é a diferença? Me explica. Não é um ser, não tem nenhum tipo de sentimento, é isso? Não é? Mas essas pessoas vivem uma grande mentira. Às vezes, querido, nós perguntamos: por que tudo está dando errado? Sabe qual que é a resposta? Uma mentira que gerou um sentimento, que gerou uma declaração, que gerou um resultado. Vou repetir. Uma mentira que gerou um sentimento, que gerou uma declaração e gerou um resultado. Então, os sofismas, queridos, são os principais limitadores de potencial de realização. Você pode realizar coisas impossíveis para muitas pessoas. Mas se você acreditar que você não pode, aquilo já limitou você. Então, o que nós estamos falando aqui? Em outras palavras, todo mundo tem um sistema de crença, tá, gente? Todo mundo. Diversas áreas. Familiar, espiritual, física. Cada uma dessas áreas você tem um entendimento, uma crença.
Então, nós vamos chamar isso de sistema de crenças, tá? Tudo bem, gente? Então, esse sistema de crenças é o que define os resultados e as experiências. A vitória, sabe qual que é a vitória do diabo? É que você viva longe, distante, aquém. Agora, a derrota do diabo é que você desfrute a vida vitoriosa e abundante que Deus tem para você. Isso vai deixar o diabo furioso quando você começa a andar em vitória, em vitória, em vitória. Ele sabe que você está ficando cada vez mais distante para as operações do mal que ele tem para a sua vida. Entenda uma coisa, você é o que você acredita. Não tem outra resposta. Você é o que você acredita. Right? Provérbios 27:3 diz assim: assim como o homem imagina em sua alma, ele é. Então aquilo que você acredita te define, tá? Aquilo que você acredita torna-se a sua realidade. E os resultados na nossa vida, em todas as áreas, têm a ver com esse sistema de crença que eu estou falando. 27. Não sei se é o 13 ou o verso 3, tá? Depois vocês conferem. Então, quantas pessoas, gente, deixaram de alcançar aquilo que elas poderiam alcançar, o máximo potencial, porque elas acreditaram em mentiras, né? Quantas pessoas nós sabemos que morreram no deserto, que não alcançaram? Na Bíblia mesmo. Quantas pessoas, Deus tinha uma promessa para todo aquele povo. Tinha ou não tinha? Né? Para todo o povo. Mas quem é que entra? Nenhum dos que receberam a promessa. Ou melhor, né? Só entra o quê? Josué e Caleb, né? Do resto ninguém entra. Entra a geração que nasceu no deserto, que não recebeu a promessa. Quem recebeu a promessa tinha sido aqueles que tinham saído do Egito. Por quê? Porque eles acreditaram em quem? Você lembra dos espias, dos 12 espias que entraram na terra para vigiar? Você lembra do relatório que eles trouxeram? Aquele relatório negativo? O que o povo decidiu acreditar? No relatório daqueles 10 espias. Não, se a gente entrar na terra, é certeza que nós vamos morrer. Lá é tudo gigante, eles nos veem como gafanhoto. É certo que nós morreremos. Mas Josué e Caleb falam, não, gente, vitória é nossa já, vamos lá, já deu certo. O povo decidiu acreditar nos 10. E naquilo que eles acreditaram, os pensamentos daquele povo lá, daqueles 10 espias, limitaram todo um povo. Já pensou nisso? Misericórdia. Quantos de nós, gente, muitas vezes não alcançamos aquilo que nós poderíamos alcançar? Por quê? Porque nós acreditamos que nós não poderíamos. O que eu creio e por que eu creio, como eu creio, faz toda a diferença na nossa vida. Os sofismas têm poder para depreciar, diminuir o valor, a autoestima das pessoas. Tem ou não tem? Não é? Ele sempre vai te diminuir, sempre vai colocar você numa caixinha onde você não pode. Sempre. Os sofismas sempre nos deixam longe da terra prometida de Deus para a nossa vida. Sempre. Sabe, queridos, entenda uma coisa. Existe uma terra prometida para cada um de nós. Existe uma terra prometida para você. Deus tem promessas para você. Deus tem um lugar para você. E só tem uma coisa que pode te manter longe de chegar nessa terra: os sofismas do diabo. Só isso pode te impedir. Só isso, mais nada. Agora, a boa notícia, porém, em Deus, você pode se libertar de todas essas mentiras e acessar a terra prometida. Isso é lindo, gente. Não é? Agora, eu quero encerrar nesse ponto aqui. Como se liberta, então, do sofisma? Isso é fenomenal. Como que eu me liberto disso? Pastor, meu Deus, parece que um filme veio rodando na minha mente aqui, parece que eu vi a história da minha vida, parece que eu vi situações, decisões que me levaram para um lugar e me deixou num lugar. E esse lugar não é onde eu sabia que eu poderia chegar. Não é. Como que eu faço, então, para me libertar disso, dessas mentiras, desses sofismas?
Paulo disse, queridos, que nós temos armas poderosas, como eu já disse para você, né? Para destruir todo e qualquer sofisma, toda e qualquer fortaleza espiritual na sua vida, toda e qualquer. As nossas armas não são naturais, mas elas são espirituais. Então, a primeira coisa, tá? Eu acredito que vai aparecer aqui para você. Como você começa a destruir isso, a derrubar isso na sua vida. Seja humilde e admita que você tem sofisma. Primeira coisa. Por que isso? Você vai entender daqui a pouco, tá? Por que isso é tão importante? Por quê? Sabe, eu digo para vocês, gente, que algo sempre me leva nessa direção, sabe? Sabe, tem um texto que me move muito, e eu sei que é isso que pode, sabe, nos levar nos lugares altos. Um coração quebrantado e humilde, sempre, sempre. Não acho que você saiba todas as coisas. Não seja arrogante, não seja prepotente, seja uma pessoa humilde, porque isso abre portas para o espiritual. Isso abre portas para as maravilhas de Deus, para os milagres. Pode ter certeza. Não é? Então seja humilde. Admita que você tem. Que você tem. Você tem. Todos nós temos sofismas, tá? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim: toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe o que é altivez? Altivez, meu irmão, é arrogância, prepotência, orgulho. Então, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, quer dizer, contra a verdade mais pura e simples, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse texto está dizendo o seguinte, olha, você tem que pegar o seu pensamento, amarrar ele, passar corrente nele e trazer ele, para que ele obedeça às verdades. É isso que você tem que fazer, é isso que esse texto está dizendo. Porém, esse texto também diz que existe algo que não deixa você chegar lá, não deixa você percorrer esse caminho. Sabe qual que é? A arrogância, a prepotência. Sabe aquela pessoa que, eu sei. Você não precisa me falar porque eu sei. Sabe? Quantas pessoas, às vezes nós mesmos, nós não somos humildes o suficiente para ouvir, mesmo que a gente já esteja praticando aquela verdade, é bom a gente andar em humildade, meu irmão, mesmo que você já saiba o que fazer. Sabe, seja humilde, receba a informação, porque não é o que você está recebendo, mas é a maneira como você está recebendo. Você entende? Não é o que você está recebendo, é o como você está recebendo aquilo, que vai te levar naquele lugar. Receba em humildade. Não acho que você está certo em todas as coisas. Seja humilde. Não deixa, sabe, nenhum pensamento de arrogância, de prepotência, te colocar num lugar aonde você não vai conseguir sair. Queridos, quantas pessoas, eu como pastor, é triste ver, sabe? Quantas pessoas que passaram por aqui, inclusive. Deus tinha um propósito maravilhoso, lindo, mas por causa de prepotência e arrogância, não puderam chegar na terra prometida. Isso é triste, para mim é muito triste eu ver esse tipo de situação. O meu desejo, sabe qual é, como pastor, é que você vença, meu irmão. Eu quero que você tenha uma família linda, que as suas finanças, sabe, estejam maravilhosas. Eu quero que você esteja feliz, eu quero que você esteja no melhor emprego. Esse é o meu desejo para você. Mas só tem um jeito de você chegar nesse lugar. Não é com prepotência, não é com arrogância. É com o coração quebrantado e humilde. A Bíblia diz que Deus não desprezará esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, essa maneira de agir. Deus não vai desprezar isso. Em outras palavras, você acaba tendo o favor de Deus. É fenomenal isso, né, gente? Não é? Você, é aquele ponto que eu disse, quando você abre um sorriso em Deus, não é quando você está vencendo todas as coisas, mas é a sua atitude diante de todas as coisas, a sua humildade, falando, Deus, sem o Senhor eu não vou conseguir, mas com o Senhor eu vou. Eu tenho certeza que com o Senhor eu vou conseguir vencer todas as coisas. É isso que abre um sorriso em Deus. Humildade.
Então, todo sofisma, meu irmão, vem revestido de arrogância. Toda mentira, todo sofisma vem revestido assim. Por isso que nós precisamos de humildade para vencer. Nós precisamos aprender a ouvir as outras pessoas. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos aprender a ouvir a nossa família, a nossa esposa, não é? Nosso marido, até os nossos filhos, não é? A nossa liderança. Quantas pessoas desprezam a liderança? Gente, já teve gente que eu quis ajudar, sabe? Mas a pessoa não quis ouvir, sabe? A liderança, pensa comigo, gente. Você não ouvir qualquer um, tudo bem. Mas você não ouvir alguém que está te colocando para cuidar de você, para pastorear a sua vida, você consegue entender o que isso pode gerar? Leia Hebreus capítulo 3, você vai entender um pouquinho. Como fica a sua situação quando você não se coloca debaixo de alguém que Deus colocou para liderar a sua vida, para ser um líder sobre você? Não pega bem diante de Deus. Pega mal. Então a primeira coisa que eu falei é: seja humilde e admita que você tem sofismas. Outra coisa importante: meditação diária, constante na palavra. Se você não conhecer a verdade não pode trazer libertação sobre você. Você precisa, porque você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer quem você é, segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz que você é. Mas você só vai saber quem você é de fato se você conhecer a palavra de Deus. Você está me entendendo? Senão, sabe o que você vai acreditar? Em todo tipo de pensamento que vem na sua mente. Eu não consigo, eu não posso, é assim que vai ser para mim. E a Bíblia não está dizendo isso a seu respeito. A Bíblia está dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Eu posso. Diga assim, eu posso. Diga com convicção. Junto com o Espírito Santo, diga assim: Espírito Santo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim: eu vou vencer em todas as áreas da minha vida. Eu não aceito nenhum tipo de mentira, de sofisma, de fortalezas que se levantem contra a minha vida. Pelo contrário, eu receberei do Senhor as suas verdades, e somente elas é que eu vou acreditar. E por isso, eu terei vitória e mais vitória em cada área da minha vida, pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso, meu amado? Você pode. Você pode. Você é vencedor. Você pode. A tua palavra é a verdade. É a tua palavra, Senhor. Uma mentira que só é vencida com o quê? Com a verdade. Com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Agora, o que é a verdade? A verdade é a palavra, querida. A palavra de Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. Pastor, eu achava que era o jornal da TV Globo que era a verdade. Pastor, você viu que falaram lá no vídeo tal? Isso é verdade, gente? O que é a verdade? A palavra de Deus. A Bíblia deixa muito claro que o diabo ele é o pai da mentira. E a Bíblia também deixa claro que esse sistema, o mundo jaz no maligno, é isso que a palavra diz? O sistema jaz no maligno. Quer dizer, é dele. O sistema é corrompido, gente, não tem jeito. Então, meu Deus, vamos ser muito ingênuos e vamos achar que os telejornais, a internet, redes sociais vão falar a verdade. É muita ingenuidade.
Não é? Sabe quando nós nos tornamos ingênuos assim? Quando nós não temos conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Isso é importante, meditar dia e noite. A Bíblia contém todas as verdades, gente, sobre tudo. Sobre você, sobre a sua família. Então presta atenção numa coisa. Não importa o que dizem ser a verdade. A única verdade é o que a palavra de Deus diz. Só isso. Isaías 55, 6 e 9 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o mal, seus pensamentos. Volte-se a ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o Senhor, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Amém, queridos? Existe um lugar, existe um pensamento que Deus quer que você tenha, que Deus quer que você esteja. É o pensamento que Ele tem sobre você, são as verdades que Ele tem para você. E não é outra coisa. Agora, pastor, como que eu vou fazer isso? Eu encerro nesse ponto aqui. Peça ajuda do Espírito Santo. Ele está aqui. Você não sabe mesmo. Muitas vezes você não vai saber como dividir, como separar o que é verdade do que é mentira. O que já foi construído e levantado na sua vida, se é verdade ou se não é. Mas você tem alguém que pode resolver a sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Agora, entenda isso. Eu disse que aqui ia ser um trabalho em conjunto. Você só precisa abrir a sua boca. Você só precisa pedir ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Jeremias 17, 9, 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E olha só o que o salmista diz, Davi, né? Que coisa linda. Salmo 139, 23, 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você não sabe todas as coisas, mas eu sei alguém que sabe todas as coisas. E ele pode te ajudar nessa luta diária, com armas que não são humanas, com armas que são espirituais. O Espírito Santo pode te ajudar, pode mudar toda a sua história. É maravilhoso essa mensagem, você ouvir. Falar, meu Deus, agora eu posso ter vitória. Mas como? Quem vai me ajudar? O Espírito Santo está ao seu lado. Ele pode te ajudar, ele vai te ajudar. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através dos pensamentos que você vai mudar a sua vida. Transformem, não se amolde. O mundo está tentando, gente, colocar um padrão irracional, é uma lógica irracional. Eles querem que a verdade deles se torne a sua verdade. Como fazer isso? A Bíblia deixa claro, olha, não se amoldem a esse tipo de padrão, mas você tem que transformar pela renovação da sua mente. Por quê? Pensamentos vêm, então renova isso, joga fora isso, dispensa isso que você aprendeu, que você tem ouvido. E só assim você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o jeito, esse é o caminho. Sabe, se você pode, então, determinar os seus pensamentos. Isso está sobre você, meu irmão. Se a Bíblia está dizendo isso no texto de Romanos 12, 2, olha, para você transformar, se você pode fazer isso, talvez seja a hora de você fazer uma autoanálise sobre você, sobre os seus pensamentos. Por exemplo, o que você crê sobre casamento? O que você pensa sobre casamento? Qual o padrão que você pensa? Ele é seu
ou ele é da palavra? É segundo o que você ouviu, segundo vários tipos de pensamento, ou é o que a palavra de Deus diz? O que eu creio sobre sexo? O que eu creio sobre criação de filhos? É segundo a palavra de Deus ou é aquilo que eu penso, que eu acho? E o que eu creio sobre família? O que deve ser uma família? Como eu devo ser na minha família? O que eu creio sobre finanças? O que eu creio sobre perdão? Sobre receber perdão? O que eu creio sobre perdoar? Como eu devo ser? O que eu creio sobre ter uma vida vitoriosa? Talvez seja a hora da gente fazer uma autoanálise para ver se existem fortalezas na nossa vida ou se o que nós temos são grandes verdades da palavra de Deus. Se não for, com humildade, com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, você vai derrubar isso na sua vida. E você vai colocar uma nova verdade, a verdade verdadeira. Não a mentira que parece uma verdade. Não é? Filipenses 4:8, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, puro, agradável e decente. Se você tem que colocar algum tipo de pensamento na sua mente, que seja esse tipo de pensamento. E outra versão diz assim: e agora, irmãos, ao terminar essa carta, eu quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Amém, queridos? Amém. Que a sua mente seja renovada de hoje em diante, que daqui para frente tudo mude para você, que a maneira como você enxerga o mundo, que você enxerga as áreas da sua vida, seja transformada agora.